Muito bem, é um prazer estar aqui com vocês nesse Encontro Nacional de MDR, essa parceria da Equilíbrio Mente e Corpo e do Espaço da Mente. O MDR tem se desenvolvido muito nesses últimos anos, o que tem sido uma fonte de grandes oportunidades, tanto para os clientes, quanto para também nós, terapeutas, podermos diversificar a nossa prática clínica. Portanto, acho fundamental a gente poder abrir esse espaço, não só para que possamos trocar experiências, mas também trazer o MDR para vocês que ainda não têm familiaridade com essa abordagem terapêutica. O MDR já está... 145. André, teu vídeo está fechado, teu áudio. Ok. Alguma coisa que foi fechada aqui sem querer. O MDR tem se expandido bastante no mundo, nos Estados Unidos. Sacanear, né? Se puderem fechar os áudios, por favor. Isso, obrigado. Nós já temos aproximadamente 30 mil profissionais treinados em MDR nos Estados Unidos e mais de 30 mil também na Europa, sendo que o MDR Europa congrega mais de 40 países, quer dizer, são associações nacionais de 40 países. Então, é um bom clube ao qual vocês podem adentrar e aumentar a capacidade de ajudar os pacientes com ferramentas que estão disponíveis com essas ideias ligadas não só à interação interpessoal, mas também a uma parceria com a neurociência. Se puderem fechar os áudios, por favor. Ai, que eu tô tentando. Muito bem, então estamos aqui, veja que eu vou falar sobre resiliência e já estamos vivendo momentos de resiliência. Muito bem. Muito bem, então vamos aproveitar e dar um andamento aqui ao nosso trabalho, sem mais delongas, para a gente poder aproveitar o nosso tempo e vermos oportunidades de enriquecimento da nossa prática clínica. Muito bem, falar sobre, então, recursos para resiliência a partir do MDR e trazer isso numa linguagem. O fundamental não é só falar sobre resiliência, mas dizer sobre resiliência de uma forma que tanto você, terapeuta que já está familiarizado com o MDR, sinta que há espaço para aprendizagem também com essa apresentação, quanto você que não conhece o MDR ainda e que já provavelmente ouviu falar que o MDR é uma terapia para traumas. Mas, poxa, então dá para falar sobre traumas e ainda assim nos referirmos à resiliência? E é isso que eu vou trazer aqui para vocês. Então, o que eu quero falar para vocês aqui, mais especificamente nessa apresentação breve, é sobre busca profissional, a terapia de MDR e traumas, o PAI, que é o processamento adaptativo de informação, que é o referencial teórico do MDR, falar sobre um pouco nessa perspectiva de desenvolvimento, a importância dos nossos cuidadores primários, o MDR com o que é chamada a abordagem de passado, presente e futuro, querendo dizer com isso que o MDR não se restringe ao trabalho de traumas de passado, o viés à negatividade, que é comum ao nosso cérebro e resulta da sobrevivência, de como nós chegamos aqui em termos evolutivos, a resiliência especificamente, e a boa nova de que a resiliência não é simplesmente uma característica inata, mas sim que pode ser desenvolvida, bem como o crescimento pós-traumático. Então, primeiro, o que eu tenho observado com vários colegas, e também o que eu tive há um tempo atrás, era a certa insatisfação com os resultados da clínica. Quer dizer que nós temos aqui uma prática que
variada, né, temos várias abordagens, e que, no entanto, observamos que, por vezes, há algo que fica faltando, que gostaria de poder dar mais para os nossos clientes, ter melhores resultados na clínica. Então, isso muitas vezes nos movimenta, o que me movimentou também a procurar outras possibilidades. Então, a ideia foi, a partir dessa insatisfação, procurar por uma nova abordagem terapêutica. Isso aconteceu comigo ali no final dos anos 90. Quando eu encontrei o EMDR, que significa movimento ocular, dessensibilização e reprocessamento. Então, o que é isso, essa abordagem terapêutica? É uma proposta de criar uma dessensibilização, quer dizer, a pessoa poder entrar em contato com o conteúdo traumático, com as suas vivências perturbadoras, e não se sentir tão sensível, tão sensibilizada com ela. E, além disso, que foi o que a criadora do EMDR descobriu, que era possível reprocessar essas informações traumáticas. O que significa isso? Atribuir a essas vivências novos sentidos, novos significados. E isso é uma coisa muito impressionante que acontece com os nossos pacientes quando passam pelo EMDR, quando vivenciam, passam por um trabalho de reprocessamento e que começam a olhar para as suas experiências do passado com um outro olhar. Então, em vez de pensar, eu sou vulnerável, eu sou frágil, eu sou um coitado, como resultado das experiências traumáticas, a pessoa consegue visualizar-se atualmente, quer dizer, a partir de uma perspectiva adulta, com um olhar mais distanciado e podendo reconhecer que essas dificuldades já passaram e que agora eu me encontro num outro momento. Isso parece óbvio, porque pensamos, mas ok, já passou, né? Experiências traumáticas ficam no passado, com o tempo passa. Mas o que observamos é que, com relação a certas vivências perturbadoras, adversas de vida, apesar da passagem do tempo, a perturbação continua. Então, é isso que nós queremos buscar com o EMDR, é dar ao paciente a oportunidade desse distanciamento. Agora, o EMDR se resume apenas a traumas, quer dizer, nós só vamos abordar conteúdo perturbador do paciente e proporcionar a superação de dificuldades vivenciadas na infância, fazendo com que o passado possa finalmente ficar no passado? E a resposta é que parcialmente sim, e em especial para alguns pacientes que trazem queixas pontuais, como uma recordação isolada, algo que incomoda, que tem uma presença no dia a dia do paciente e que interfere na sua vida, nesse seu cotidiano. Mas nós temos outras opções, que seria de ajudar as pessoas a se posicionarem de uma maneira mais construtiva em relação às suas memórias, às suas cadeias associativas. Aqui nós temos o príncipe Harry passando por uma intervenção de EMDR, e já que se queixou de que a sua vida em Londres tinha se tornado muito perturbadora e teve que sair e encontrar novos espaços. Mas, antes de ajudar o paciente a enfrentar as suas memórias perturbadoras, é fundamental que incentivemos os pacientes a encontrar ou reconhecer a presença de recursos internos e externos. E o que são recursos externos? Por exemplo,
familiares, um trabalho, uma vida afetiva estável, esportes, hobbies e recursos internos, principalmente pensamentos positivos, como eu sou uma boa pessoa, eu faço o melhor que posso enfrentar as minhas dificuldades, eu sou capaz. Então, esse apanhado inicial é fundamental para nós fortalecermos as cadeias de memória, as cadeias associativas positivas, antes de adentrarmos no conteúdo mais perturbador do paciente. O MDR é uma abordagem integrativa e que tenta exatamente ajudar o paciente a lidar com as suas dificuldades de passado, sem perder de vista os seus recursos positivos, os seus recursos tanto internos quanto externos. A doutora Francine Shapiro foi criadora da terapia MDR e ela foi responsável pelo reconhecimento de que certas formas de estimulação bilateral, tanto a visual, como ela está demonstrando aqui nessa foto, do movimento de vai e vem, é ativador do sistema nervoso autônomo parasimpático, que é responsável por nossas reações de relaxamento, de ativação dos estados de recuperação de energia, que são vivenciados principalmente depois que certos perigos passaram, e observou que, além disso, o MDR tinha, portanto, uma possibilidade não só de trazer esse relato subjetivo do paciente de que conseguia olhar para suas recordações de passado com um certo distanciamento, quer dizer, eu consigo me lembrar do que houve, mas com uma certa distância, com um reconhecimento até fisiológico de que o perigo passou e de que eu posso estar bem aqui no presente, né? Como estamos aqui agora num ambiente de segurança, trocando ideias, vendo novas possibilidades e utilizando, em especial, a nossa capacidade de sermos curiosos, a capacidade de explorarmos o ambiente. Quando estamos traumatizados, isso não acontece. Ficamos numa atitude mais defensiva. E a partir dessas reações de defesa, o ambiente não é explorado e não há uma aprendizagem, né? Não, a pessoa não consegue aprender com as suas vivências. Agora, para além do movimento ocular, ou às vezes o movimento tátil alternado, seja nos ombros, nas mãos, nos joelhos, ou até mesmo tons auditivos alternados, o que acontece no cérebro? E essa é uma pergunta que o MDR, os terapeutas e pesquisadores de MDR tentam se fazer. Essa é a resposta de $1 milhão que ninguém ainda conseguiu esgotar totalmente. Mas o que observamos é que, como no caso aqui desse cérebro ilustrado à esquerda, antes do MDR, de uma intervenção com MDR, mesmo quando, para um paciente traumatizado, não se pede para o paciente lembrar-se do trauma, mas fazemos esse mapeamento do cérebro e todas essas áreas vermelhas sugerem mais ativação cerebral. Portanto, o cérebro de uma pessoa traumatizada, mesmo quando não está pensando no trauma, é um cérebro superativado, superestimulado. E o que observamos, como é no caso desse mesmo cérebro à direita, após uma sessão de MDR, é que é possível reduzir esse ruído cerebral. Há várias hipóteses para se entender o porquê ou como isso acontece. O cérebro é talvez das grandes fronteiras desconhecidas da ciência, apesar de estarmos com ele aqui no nosso dia a dia, mas ainda pouco se sabe a respeito. Então, há várias hipóteses para tentar explicar o que acontece, o que o MDR faz com esse cérebro, e que deveria ser uma pergunta, na verdade, de todas as terapias. Como é que o cérebro do paciente se modifica a partir da nossa interação, ou de algum exercício, de alguma atividade? Não sabemos completamente, mas aqui, por enquanto, temos, pelo menos, essa clareza
de uma pré e uma pós-situação, o que nos ajuda a buscar uma compreensão maior sobre os mecanismos envolvidos na neuroplasticidade, na capacidade do cérebro de se curar, mesmo diante de vivências tão perturbadoras quanto ao que acontece no caso do estresse pós-traumático. A Francine Shapiro, que foi a criadora do MDR, tentou construir um modelo teórico que também nos ajudasse a compreender melhor esse funcionamento do cérebro quando ele está funcional ou quando ele se encontra comprometido pelas reações de estresse pós-traumático. E ela chamou esse modelo de processamento adaptativo de informação, que, no fundo, é um sistema de aprendizagem que todos temos, assim como temos um sistema circulatório, um sistema músculo-esquelético, por que não reconhecermos que também temos um sistema de aprendizagem que nos ajuda a aprender com as experiências e a sobreviver, a crescermos com aquilo que nós vivenciamos. Coisa que não acontece quando a vivência traumática é muito intensa e o processamento adaptativo de informação como que fica bloqueado, né? Então, vamos, por meio do MDR, ajudar a ativação do pai. Então, essas experiências vividas, e o pai ajuda a organizá-las de uma maneira mais construtiva, isso já acontecendo com esse espírito mais, assim, desde a infância, de sermos curiosos, de querermos entender melhor o mundo. E o pai, o processamento adaptativo de informação, sistematiza essas informações organizando redes de memória adaptativas, que nos informam no presente sobre reações do passado que foram úteis. Aquilo que eu fiz no passado que deu certo é preservado e aumenta a possibilidade de ser repetido. Aquilo que não foi útil, a rigor, é descartado. Mas no caso do paciente mais traumatizado, a pessoa tem dificuldades de deixar essas reações defensivas no passado. Então, aqui à esquerda, nós temos o Schwarzenegger numa reação mais de luta, ou então o Cristiano Ronaldo aqui abaixo com uma atitude mais de fuga, de defesa. Nessas situações defensivas, os pacientes não têm como aprender a desenvolver um estilo como o que vemos aqui à direita em cima, mais cooperativo, de interação, que é o que nós também buscamos estabelecer inicialmente com o paciente na interação terapêutica. Mas antes dessa interação terapêutica, é claro que houve uma interação primeira, que foi a aprendizagem que todos nós tivemos a partir da interação com os nossos cuidadores, que transmitem para nós mensagens verbais e não verbais, criando conexões, e uma série de estudos de neurociência mostrando como essa interação é fundamental para o amadurecimento do nosso cérebro, principalmente do hemisfério direito, como é o que estamos vendo aqui nessa interação. O hemisfério direito, que é mais responsável, em especial, por a organização do mapa do nosso corpo, né? O mapa somatosensorial e um pouco mais profundamente no sistema límbico das nossas emoções. Então, nessa interação, quando a criança fica, por exemplo, desequilibrada ou fora do que é chamada a sua janela de tolerância emocional, no caso, a cuidadora, que é a mãe, vai dizer: calma, está tudo bem, vai passar, está tudo certo, eu estou aqui com você. E a criança gradativamente aprende a se regular emocionalmente, né? E depois de um tempo, a partir do processamento adaptativo de informação, a criança aprende a não depender tanto desse cuidador externo e passa ela própria a encontrar as suas formas de regulação. Portanto, é fundamental, nesses primeiros anos de vida, e a Cirlei Bitu vai falar um pouco mais sobre as vivências de apego aqui para a gente, é importante estabelecer uma base segura
essa vivência que nós temos em função da interação com os nossos cuidadores. E uma das características fundamentais nessa interação é a previsibilidade. Portanto, a criança ter uma clareza de que pode contar com esses cuidadores, que em caso de perigo, ela tem aonde se refugiar. E a partir desse reconhecimento, essa criança amparada por essa base segura dispõe de uma curiosidade de querer conhecer melhor o mundo, de explorar as suas possibilidades, e isso vai criando, já desde desses primeiros meses de vida, essa vivência da resiliência. O que é a resiliência exatamente? Por exemplo, na física, é um objeto que foi distorcido e retorna ao seu estado original. E nós também passamos por essa vida por dificuldades, por adversidades, e recuperamos a nossa capacidade de voltar ao nosso estado normal. Então, essa é a resiliência no âmbito psicológico. E conforme eu comentei, veja só, uma série de interações de mãe e criança, né? Principalmente pode ser mãe, pode ser pai, enfim, o cuidador principal da criança, que vai ajudar essa criança a se regular, a reconhecer que esse mundo é imprevisível, mas que tudo bem, que eu posso reagir de uma forma construtiva, não preciso ser tão reativo, posso ser mais proativo, ter uma atitude de exploração, de curiosidade e de conhecimento do que não é conhecido e de tolerar as incertezas. Agora, quando isso não acontece, se os pais não apresentam uma base segura, como no caso aqui, nessa parte de cima à esquerda, quando a interação dos pais é muito hostil e, em vez de suporte, é muita crítica, ou então na parte superior à direita, quando a criança se sente abandonada, se sente negligenciada, ou aqui embaixo à esquerda, quando existem muitos traumas vividos ao longo das gerações, né? Na própria família, quer dizer, são famílias que tiveram que ficar num estado de defesa, tiveram que fugir dos seus lares, ou não contam com um suporte financeiro, afetivo regular. Tudo isso impacta a interação com a criança. Né? Ou como aqui no último quadro, embaixo à direita, em que os pais estão brigando e acusam a criança, quer dizer, não oferecem uma base segura que permita o desenvolvimento da resiliência. E o que acontece com a criança que é exposta a essa vivência? Pode desenvolver certos padrões infantis crônicos. Isso quer dizer que a pessoa cresce aparentemente, mas lá no fundo continua a ter reações infantis, reações mais defensivas, de luta, de fuga, de congelamento e não tanto de aprendizagem, de exploração e de vinculação com os outros. Então, nós vamos observar com frequência nos nossos pacientes certos padrões que são não adaptativos, que mesmo apesar da passagem do tempo e da evolução de termos, de observarmos o paciente que cresceu, que tem uma aparência adulta desenvolvida, mas que, no fundo, continua ainda muito ligado a vivências mais primitivas, mais infantis, reativas. Agora, como é que o MDR vai abordar todas essas dificuldades? É uma terapia abrangente que vai considerar exatamente esses aspectos de desenvolvimento e de como a pessoa se encontra hoje no seu dia a dia. Portanto, é uma abordagem terapêutica que vai privilegiar não só o tratamento de memórias traumáticas de passado, mas de quais são os vestígios desse passado no presente, que nós chamamos de disparadores, como, por exemplo, mesmo passado o perigo, digamos que eu tive um trauma com um dentista, e que aí, hoje, na vida adulta, ao passar perto de um consultório odontológico, eu escuto aquele barulhinho da broca, deveria ser entendido como um instrumento de ajuda, né? Vai cuidar da minha saúde bucal,
mas é ativador de traumas de infância. Nossa, aquela reação quase física mostrando que esse perigo, que essa vivência adversa do passado, continua no presente. Então, além de trabalhar com memórias de passado, no MDR abordamos também os disparadores do presente e também as fantasias de futuro, como é o caso, por exemplo, de paciente que tem medo de viajar de avião. A maioria das pessoas que tem medo de viajar de avião não teve um acidente aéreo. No entanto, tem esse receio e é como se para o cérebro a lembrança do passado e a fantasia do futuro são sinônimas. Elas são entendidas pelo cérebro como se fosse a mesma coisa. Portanto, requerem reprocessamento, dessensibilização. Agora, veja que isso quer dizer que o cérebro até pela própria evolução, desenvolveu uma estratégia de que é mais copo vazio do que copo cheio. Isso nós podemos reconhecer, e há estudos mostrando isso, que se a pessoa estivesse muito tranquila lá no Paleolítico, ou, né, enfim, observando apenas a beleza da natureza, que seria devorada por algum predador. Portanto, é natural que nós estejamos, no geral, com uma tendência à negatividade, né? E que aquilo que os nossos pacientes trazem como receio do que pode dar errado, olha lá, né? Vai dar errado, não sei. Que este é o resultado de sobrevivência. Então, é curioso pensar que, em relação a esse viés da negatividade, quer dizer, aquela impressão de que, na dúvida, tudo vai dar errado e que as coisas vão me levar ao fracasso, pensar que na terapia nós estamos buscando um caminho que é contraditório, que é ao qual a pessoa não está acostumada. Quer dizer que o natural realmente é nos preocuparmos, é pensarmos que, olha, na dúvida, vai dar errado. E que vamos ajudar os nossos clientes trazendo para eles um viés mais positivo, mas que são pessoas que normalmente não estão acostumados a essa positividade. Então, para aqueles de vocês ou para aquelas de vocês que têm uma prática terapêutica mais prolongada, vão reconhecer que é comum que os pacientes tenham um certo receio do positivo. Então, quando a terapia avança um bocado e aquela perturbação se reduz, o paciente, em vez de se sentir melhor, às vezes fica com mais apreensão, pensando, caramba, e agora, o que pode vir? Dessa tranquilidade, com certeza, vem algo pior. E aí, como é que eu vou lidar com isso? E por isso mesmo, parte do trabalho na terapia MDR é de fomentar, de incentivar o paciente a viver estados de maior resiliência e criar para esses pacientes essas... Não, pode sim. Veio um aluno aí, só distrair. Se puder tirar o som, por favor, obrigado. Ajudar os pacientes a criar situações positivas, tanto em nível físico quanto emocional, até mesmo como uma maneira de prepará-los para a terapia, para deixá-los com mais recursos internos, conforme eu comentei antes, que podem ajudar essa pessoa a lidar com situações difíceis que também fazem parte da nossa intervenção. Então, aqui no caso, a busca por relações de sintonia tanto de colegas quanto a própria relação terapêutica, mas que agora agora vamos tomar como um requisito fundamental para o andamento do nosso trabalho. E nós temos como uma possibilidade aqui ajudar os pacientes a entenderem o que são os ajustes a perdas e que
Então, nós vamos ver ajustes que podem ocorrer por meio do entendimento de processos psicológicos positivos. Por exemplo, a regulação para cima de pensamentos positivos, emoções, memórias e coping adaptativo. O que é isso, essa regulação para cima? É algo que acontece primeiro no corpo, portanto, ajudamos os nossos pacientes ou capacitamos os nossos pacientes a prestar atenção em estratégias de relaxamento, de grounding, de respiração, para prepará-los para o enfrentamento de conteúdo traumático. E com relação aos processos psicológicos negativos, uma regulação para baixo, quer dizer, começando pela cabeça, pelo cognitivo, pelo controle e redução de pensamentos negativos, ajudar a pessoa a aprender a cuidar mais das suas emoções, das memórias e a desenvolver coping adaptativo. E os estudos mostram que existe um risco de transtornos mentais mais baixo quando encontramos ou proporcionamos ao paciente um controle dos processos psicológicos negativos e incentivamos os processos psicológicos positivos. Então, tudo isso fazendo parte da preparação do paciente para lidar com conteúdos mais perturbadores das suas memórias. E a resiliência, nós podemos também entender como, de forma resumida, um bom controle dos processos psicológicos negativos e um incentivo aos processos psicológicos positivos. Agora, quais são alguns parâmetros de resiliência? Como é que nós vamos realmente entender resiliência de uma forma mais objetiva? Há fatores estáticos, há processos psicológicos negativos limitados e processos psicológicos positivos mais intensos, mais fortes. Dos estáticos, quer dizer, aquilo que é quase que constitucional. Boa saúde física e mental pré-trauma, isso ajuda a capacidade de enfrentamento. Ou um trauma que ocorre em idade mais avançada. Quanto mais tarde na vida a pessoa for exposta a trauma, maiores as suas capacidades cognitivas de lidar com aquilo, de encontrar um sentido e de o processamento adaptativo de informação, dar conta desse nível de perturbação. Também uma estabilidade externa, um bom status socioeconômico, um nível educacional, uma ocupação, renda, quer dizer, recursos externos bem presentes. E com relação aos processos psicológicos negativos, quanto mais limitados, melhor. Quer dizer, se a pessoa não tem crenças negativas sobre si, sobre a vida, quer dizer, aquele viés à negatividade é mais reduzido. Baixos sentimentos de culpa, vergonha, ou não se sente indevidamente responsável por aquilo que não tem controle. E sem utilizar estratégias paliativas de coping, como recorrer a drogas, a automutilação, a tentativas de suicídio, a agir de uma maneira autodestrutiva. Quando isso está reduzido, quanto mais redução do negativo, mais resiliência. E o mesmo ocorre o verso dessa moeda, que seriam os processos psicológicos positivos mais fortes, como se a pessoa desenvolve uma capacidade de mais flexibilidade emocional, suporte familiar, uma boa conexão, boa capacidade de se conectar com pelo menos um cuidador, ter uma referência externa de ajuda, habilidade para engajar-se em atividades que geram boas memórias, que geram bons pensamentos, sentimentos construtivos. Quer dizer que as escolhas que eu faço das minhas atividades, dos locais que eu frequento e dos relacionamentos que eu cultivo, quando isso é positivo, há uma devolução, há um retorno positivo disso. E para além da resiliência, encontramos o crescimento pós-traumático.
Porque a resiliência é o quê? Aquilo que é distorcido voltar ao seu original. Se eu sou submetido a uma vivência traumática, poder retornar a um estado pré-trauma, ou pelo menos de equilíbrio. Agora, no crescimento pós-traumático, temos essa expectativa de que com o MDR a pessoa seja capaz de ultrapassar o seu estado pré-trauma, quer dizer, poder aprender com o trauma, poder crescer a partir do trauma e não somente sobreviver como resultado do trauma. E uma das maneiras de fazermos isso é de treinar o cérebro contra o viés negativo, contra aquela tendência do copo meio vazio. Já estou aqui com o meu copo meio cheio, ó. E nós vamos fazer isso incentivando a pessoa a observar aspectos positivos antes de um acontecimento, durante um acontecimento e depois do acontecimento. Como fazer isso? Veja, então temos o antecipar-se ao positivo, o que fazer antes de algo, de uma experiência pela qual eu vou passar, viver o positivo e o que fazer durante essa experiência positiva, e, finalmente, como agir depois do positivo, mesmo passado muito tempo, lembrar com afeto, com satisfação o que aconteceu, ter capacidade de trocar com os outros, de dividir o positivo, termos conversas construtivas. Tudo isso interfere em nosso favor em nível cerebral. Aqui, veja só que bacana, um resumo disso que eu estou apresentando para vocês a respeito desse passado, presente e futuro. A seleção de estratégias de como selecionar a situação antes. O que fazer antes de uma vivência? Ter a ciência de que é importante para você. Olha, essa experiência vai ser boa para mim, vai trazer uma diferença. E o que fazer durante essa experiência? Ter a consciência, enquanto ela acontece, de que ela é importante, né? Cultivar, portanto, os bons momentos. E depois de finalizado, lembrar-se do que é importante para você. Olha, o que eu tirei dessa experiência? O que eu levo comigo? Então, até, né, nessa apresentação que eu estou trazendo para vocês, se você pensar, o que eu vou levar daqui? Talvez o conceito de resiliência, talvez o conceito do copo meio cheio, ou da possibilidade de crescimento pós-traumático. O que eu levo daqui hoje? Prestar atenção à capacidade da nossa atenção. Então, antes do evento, aqui no número 2, já antecipar como é que eu quero que seja esse evento. Durante a experiência, desfrutar desse momento, ter a consciência de, nossa, como está sendo bom, em vez de pensar, não, peraí, depois daqui o que eu vou fazer? Não, o que eu estou fazendo agora, nesse exato instante? Até organizar melhor cadeira, como é que eu estou sentado, como é que eu estou aqui diante dessa tela de computador, de um ambiente que seja mais agradável para mim durante a experiência. E depois, reexperienciar por meio de relato, compartilhar com outras pessoas, escrever a respeito, deixar algum registro. Tudo isso é fundamental. E uma outra maneira também de administrar o positivo é por meio de pensamentos positivos. Antecipar otimisticamente o que vai acontecer. Olha, eu vou ter uma experiência, eu estou me colocando numa experiência que vai ser agregadora, que vai me trazer algo de positivo. Reconhecer o positivo do momento, ou se não for positivo, tomar uma atitude e me afastar desse momento. E olhar para trás com gratidão. Poxa, que bom que eu me permiti vivenciar essa experiência. E, finalmente, uma outra possibilidade para intensificar as possibilidades do positivo em relação às experiências, na modulação da resposta, aprender a ter um prazer antecipatório. Como é que vai ser bom isso? Mal posso esperar pelo que vai acontecer. Saber expressar emoções positivas, né? Há pessoas que são cronicamente críticas. Olha, se eu puder
encontrar algo de positivo naquilo que eu estou vivenciando agora. E, depois de passada a experiência, compartilhar isso com os aspectos positivos que foram vivenciados. É quase como oferecendo aos outros algo de positivo, quase um alimento positivo. E isso todos os nossos cérebros aprendem a nutrir. Agora, por falar do positivo, na própria psicologia positiva, existe o que é chamado de PERMA. E PERMA mostra o ciclo que o positivo pode nos trazer e nos deixar com um estado de mais prontidão, com um estado de mais força psicológica positiva, a partir de emoções positivas, o reconhecimento de que eu posso ter pensamentos positivos, a sensação física de bem-estar positiva, poder me engajar no que eu estou fazendo, realmente me dedicar e não me distrair com coisas simultâneas. Então, se eu estou assistindo, se eu estou presente, eu estou presente. E não fazendo 2, 3 coisas simultâneas, porque isso rouba o nosso cérebro da experiência positiva. E a partir desse engajamento, incentivamos o cérebro a estar mais no aqui e agora e interagir com outras pessoas por meio de relacionamentos positivos. Estou engajado em relacionamentos tóxicos? Para que eu estou fazendo isso? Por que não escolher pessoas que sejam mais construtivas para a minha vida? E por meio dessas interações mais positivas, encontrar significado. Que vemos muitas vezes os nossos pacientes dizendo, olha, minha vida não tem sentido. Provavelmente estão faltando aqui esses pontos anteriores desse eixo, dessa roda. Ou emoções positivas, ou engajamento, ou relacionamentos positivos. E com isso a vida fica meio sem sentido, sem significado. Agora, quando eu consigo reverter de uma forma positiva esse ciclo aqui, encontramos a possibilidade de realizações. É quase como aquela pirâmide de necessidades do Maslow e alcançarmos a autorrealização como um ponto, um ápice do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento, tanto psicológico quanto físico. Além do PERMA, acompanham, por meio da psicologia positiva e num diálogo com o MDR, a resiliência sendo adquirida por meio dos 7 Cs. Isso parece uma fórmula, mas a ideia não é essa. É de podermos guardar na cabeça alguns desses Cs e tentarmos observar com os nossos pacientes se eles estão com essas habilidades, se eles estão com essa capacidade de cultivar algumas desses Cs, como, por exemplo, a competência, a capacidade de saber lidar com as situações de uma forma eficaz, de não procrastinar, de lidar de uma maneira mais resolutiva, ou a confiança nas próprias habilidades, né, de que eu sou capaz, ou se eu não for capaz, eu posso pedir ajuda, eu posso aprender, e por isso ter como uma premissa para lidar com a vida com uma atitude mais positiva, mais de exploração do ambiente e não tão defensiva, de conexão com familiares e amigos que traz uma sensação de segurança e de pertencimento. Observamos que pacientes traumatizados, com frequência, não se sentem conectados, se sentem não pertencentes. Por isso, o incentivo à conexão e ao pertencimento é fundamental para criar ligações não só que superem as vivências traumáticas, mas que deem ao paciente a oportunidade de se sentir mais realizado nessas conexões. Também o C de caráter, né, resultante da noção de certo e errado, que permite desenvolver a autoestima de que eu estou fazendo certo, de que eu estou na busca por ajudar os outros, de fazer escolhas que sejam responsáveis e, num sentido mais amplo, de contribuir para a sociedade. A contribuição, o próprio sentido de contribuição, que nós que somos cuidadores, que somos da saúde mental, temos como carro-chefe, né, o propósito de contribuir para o bem comum,
já podemos ajudar mais os nossos pacientes a lidar com as suas dificuldades e que, por si só, já é um grande motivador que reforça relacionamentos recíprocos benéficos. E, por isso mesmo, no MDR, preocuparmos com termos o cuidado com a relação terapêutica como uma base que vai se associar à técnica, que é algo que também as minhas colegas vão falar mais ainda neste nosso encontro. O C de combate, de aprender a gerenciar o estresse, permite enfrentar os contratempos com mais serenidade e eficácia, como, por exemplo, a prática do mindfulness, né? Ou estratégias meditativas que nos capacitem a lidar com vivências de estresse, sem nos envolvermos excessivamente, a mantermos uma certa distância em um estado de mais tranquilidade. E o controle, que seria a capacidade de usar o controle interno, né, o locus de controle interno, que vai diferenciar os solucionadores de problemas das vítimas. As vítimas estão com controle externo. Por favor, alguém me ajude, né? Ao passo que, no caso da pessoa com controle interno, há uma tendência à maior solução, a busca por a solução. E nós vamos ajudar os nossos clientes a acessar as cadeias associativas positivas, e antes de lidarmos com traumas. E, por isso mesmo, ajudar esses pacientes a acessar aqueles registros, as memórias positivas, para que, na hora de lidar com conteúdo traumático perturbador, a pessoa tenha a noção de que tem um contraponto, de que nem tudo é negativo em sua vida. Por isso, a relevância de incluirmos no nosso tratamento e na preparação dos nossos pacientes tanto os ingredientes, né, os componentes do PERMA, quanto dos 7 Cs. Uma forma de ajudar esses pacientes, e principalmente aqueles que têm trauma complexo, é de ajudá-los a reconhecer pequenos ganhos e a enriquecer suas cadeias associativas por meio da instalação do positivo. Que quer dizer que vemos aqui nesse desenho uma pessoa que tem acesso a tudo, mas não reconhece, não consegue tomar a consciência e absorver e internalizar esse momento positivo, como é o caso daquela outra ali de vestido laranja ou vermelho, né, que está mais voltada para um instante, para um momento. E, por vezes, temos que ensinar os nossos pacientes, por exemplo, pedindo para que, olha, desta sessão até a outra, gostaria que você pudesse anotar pelo menos um momento positivo por dia, ou um momento neutro por dia, que às vezes o positivo é demais, o paciente não está acostumado. Mas se for pelo menos um momento neutro por dia, já vai deixar os nossos pacientes mais preparados para reprocessar o difícil, porque eles têm a que recorrer, têm a capacidade agora, o contato com o PERMA, com os 7 Cs, de enfrentar os seus medos e o passado com curiosidade e não com uma atitude defensiva, né? E olhar para essas dificuldades a partir de uma perspectiva adulta. Sim, eu reconheço, é verdade que essas coisas difíceis aconteceram comigo, mas agora eu sou adulta, eu posso ter outras atitudes e uma postura mais construtiva, mais resolutiva, em vez de vivenciar apenas a vulnerabilidade que as experiências do passado trouxeram. E, portanto, a partir desse incentivo à resiliência, queremos promover uma maior integração cerebral e criar pontes entre o sentir e o pensar. O paciente traumatizado tende a sentir mais as suas vivências traumáticas, né? Mais hemisfério direito. Queremos ajudar o paciente a acessar também mais hemisfério esquerdo, parte mais de linguagem, de fala, córtex pré-frontal, na sua capacidade de autocontrole, e, com isso, integrar melhor essas experiências, tanto do subjetivo com o objetivo.
Pois bem, olha só, estou de parabéns, minha resiliência está ótima, porque eu falei no tempo certinho, então...